Meus irmãos, nós queremos iniciar uma série de mensagens que tem como temática a voz pastoral. Não a minha voz pastoral, mas a voz do apóstolo Paulo como pastor, onde ele escreve algumas cartas de cunho pastoral. E Paulo escreve 2 cartas ao jovem Timóteo e também escreve a Tito. E eu quero contigo meditar nestes textos, entendendo ele que é uma inspiração de Deus para a nossa vida. Que a palavra de Deus é norteadora, condutora, que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Diante de tudo isto, eu quero contigo olhar o texto. Mas antes de olhar o texto em si, lembro-me de uma história que certa vez ocorreu um anúncio num jornal londrino. E o anúncio ele tinha um enunciado que diz assim: procura-se homens para viagem perigosa, salário baixo, frio intenso, longos meses de escuridão total, perigo constante, regresso em segurança duvidoso, mas honra e reconhecimento em caso de sucesso. E era assinado por um conhecido explorador do Ártico. Então, era candidatos para uma exploração no Ártico. E se Jesus colocasse um anúncio procurando servos e servas, obreiros? O texto seria algo assim: procuram-se homens e mulheres para a difícil tarefa de ajudar a edificar a minha igreja. Serão mal compreendidos com frequência, até mesmo pelos colegas e por aqueles que convivem. Enfrentarão ataques de um inimigo real, mas invisível. Possivelmente não verão os resultados de seus esforços. Em relação ao salário, só receberão a recompensa completa depois da conclusão de todo o trabalho que duraria toda a vida. E isso poderia custar, isso é anunciado ainda, suas ambições e até mesmo a sua vida. Como que seriam então os candidatos para essa viagem? Eu quero trabalhar contigo exatamente isto: a autoridade e o legado da fé. Apesar de tantas exigências, muitos cristãos estão dispostos e demonstraram essa disposição ao longo da história em aceitar esse convite. Você aceitou esse convite. Cristo é sem dúvida o mais excelente Senhor, e a quem alguém poderia servir. E a tarefa de edificar a sua igreja é certamente o maior desafio que um cristão poderia dedicar à sua vida. Você faz parte desse trabalho. A obra de Deus nunca será feita de maneira individual. Cristo poderia acionar os anjos, miríades e miríades de anjos, mas ele não fez isso. Ele chamou homens pecadores, incompletos, limitados, para fazer esse trabalho. E ele fez isso lá na Galileia, e ele continua a fazer isso, sabe aonde? Em Itabaiana, Princesinha da Serra. É isso que Deus faz. Deus chama os seus para um trabalho. Vejamos o texto agora. O texto de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e seguintes. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Aí ele escreve a quem? A Timóteo,
meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o verso 3 diz assim: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsia, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Eu quero terminar, não vamos nem continuar o verso 5, eu quero terminar aqui, e depois o verso 5 nós iremos trabalhar um pouco mais tarde. Mas feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir ao Senhor com que ilumine o nosso coração para compreender aquilo que já foi revelado. Peço ao Senhor, Senhor, traga esclarecimento, entendimento, para que o seu nome seja bendito, louvado e engrandecido. Ó Deus, desperta em nós o desejo de te servir. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos trabalhar essa temática e vamos começar pela primeira carta de Paulo a Timóteo, escrita pelo próprio apóstolo, com o objetivo de orientar o jovem pastor Timóteo, que era um colaborador muito próximo, ele chama aqui de verdadeiro filho na fé. Sobre Timóteo, no momento apropriado, nós iremos tratar mais sobre a pessoa de Timóteo e sua família. Mas cabe dizer que Timóteo estava liderando a igreja de Éfeso. Provavelmente, nesse momento, já era a igreja mais importante daquelas que Paulo trabalha como plantação. Nós temos a igreja de Jerusalém, uma igreja muito importante, temos a igreja de Antioquia, que era um berço missionário, mas agora aponta, melhor dizendo, a igreja de Éfeso, como uma igreja extremamente importante. Era um centro urbano, na Ásia Menor, um local ali populoso, de uma diversidade cultural, mas também de desafios doutrinários. Então, Paulo escreve para Timóteo como um encorajamento. Eu digo uma coisa para você, você não precisaria de ninguém te encorajando, porque a sua vida cristã é maravilhosa, não tem desafios, não tem problemas, não tem dificuldades, não é verdade? Claro que não. Então Paulo, conhecedor da obra de Deus, para que o desânimo não tomasse o coração do jovem pastor Timóteo, escreve. Só que essa escrita não foi uma escrita de próprio punho, foi inspirada pelo Espírito Santo. E esta carta, juntamente com a segunda carta de Paulo, consta no cânon bíblico, está aqui no Novo Testamento, onde temos como compreensão sendo palavra de Deus. E eu quero contigo me apropriar de verdades eternas que o texto traz. E a primeira delas é a importância da autoridade na liderança da igreja. Permita-me reler o texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem, a ideia aqui, ordem, é de um mandato. E aí fala de quem? De Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. E ele escreve a quem? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Paulo, ele se apresenta como apóstolo. Literalmente, esta palavra quer dizer enviado com autoridade, aquele que chega com autoridade. E por que Paulo fala isto? Paulo era marrento? Não, não era marrento. Ele quer mostrar, ele quer indicar a sua autenticidade. Ele não quer somente se apresentar como Paulo, mas ele quer mostrar, olha só, eu sou o enviado de Deus, autenticado por Deus,
para então falar o que eu vou falar. O que Paulo faz é o seguinte: ele chama a atenção de Timóteo, possivelmente por causa da proximidade que tinha com Timóteo, para Timóteo entender que aquela carta não era somente uma carta de um pai para um filho, pois era assim que Paulo considerava Timóteo, mas ele escreve dizendo o seguinte: olha só, escrevo como autoridade de Deus. Então Paulo, representando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, escreve a Timóteo. E nos versículos primeiros aqui, o versículo 1 e 2, Paulo afirma a sua autoridade para fundamentar as exortações e instruções que passaria em seguida. Eu entendo o seguinte, que Paulo escreve com autoridade divina, não uma opinião pessoal, mas com um mandato celestial. E qual a primeira lição que nós temos? Coloca para a gente, por favor. É um pouquinho longa, mas vamos ler juntos. A autoridade na igreja não provém de carisma pessoal, popularidade ou tradição humana, mas da fidelidade à palavra revelada. Irmãos, o que nós queremos dizer aqui é o seguinte: que toda autoridade é instituída por Deus, ainda mais dentro da casa dele. O que nós percebemos ao longo da nossa experiência de vida cristã, da sua vida cristã, é que, infelizmente, muitos lugares não deveriam ter nem o nome de igreja, porque não são autorizados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quantas e quantas, eu ia falar igrejas, mas eu quero falar quantas e quantas localidades surgiram por causa de um embate numa igreja, e por causa do embate desta igreja, um grupo rebelde se desfaz e começa um outro trabalho. Você vê mão de Deus nisto? Não dá para ver. Quando nós falamos de autoridade na igreja, não provém literalmente de carisma pessoal. Não é porque a pessoa é legal, não é porque a pessoa tem popularidade, não, é do alto céus, é de Deus que vem a aprovação para que a pessoa exerça uma autoridade na igreja. Não é porque a pessoa é descolada. Quantos e quantos lugares, e eu espero que aqui também isso não aconteça, a pessoa ela se torna membro ou ela é batizada e ela desenvolve um trabalho, mas esse trabalho é um trabalho de chamar atenção para si e não para Deus. Não é assim que funciona. O pastor norte-americano John MacArthur destaca algo que eu gostaria de compartilhar com você. Ele diz assim: uma liderança saudável é aquela que é firmada nas Sagradas Escrituras e não sobre modismos passageiros ou tradições humanas. Nós não somos aqueles que saem daqui para procurar algo que está na moda nas igrejas por aí. Eu não tenho a pretensão de pastoreá-los sozinho, sabia? Não tenho essa pretensão. Por quê, pastor? Porque nenhum pastor, nos dias de hoje, pastoreia a sua igreja sozinho. Como assim? Ele pastoreia com mais pelo menos uns 3 pastores da mídia aí. Os pastores que o pessoal gosta de escutar também. Existem bons pastores nas mídias? Existem. Existem pastores que eu gosto de ouvir todos os dias praticamente. Mas existem pessoas que estão fazendo um desfavor para o Evangelho, por pregar o que o Evangelho não diz. O que a Bíblia não diz, nosso ouvido não deve escutar. Então cuidado com as seleções que você tem feito, daquilo que você está ouvindo, e até mesmo, além de pregações, canções que não são bíblicas.
Canções que estão na playlist chamado gospel, mas não falam nada de Deus, e quando falam de Deus, falam de maneira equivocada, errada e até mesmo de forma herege. Cuidado com isto. Quando Paulo, ele de forma muito cirúrgica, ele coloca a expressão mandato no seu texto, e usada por Paulo refere-se então a uma forma de uma ordem, e não qualquer tipo de ordem, porque tem pais que falam com as crianças, e ao falar com a criança, repete 10 vezes e a criança não faz. Não é esse tipo de ordem, não. É uma ordem firme. O texto, lá no grego, apresenta essa ideia de uma ordem firme, indicando que o seu ministério é chamado direto do Senhor. Então Paulo está se cercando de autenticidade, para que essa autoridade que é necessária, seja colocada em prática, sabe contra o quê? Contra aquilo que Timóteo está lidando. O que Timóteo está lidando? Timóteo, o jovem pastor, estava lidando com falsos ensinos, que estava brotando, emergindo de dentro da igreja. Enfatiza que Paulo não assumiu por si mesmo o apostolado, mas foi comissionado diretamente por Deus. E ele fala que Deus é esse, Deus, nosso Salvador. O texto diz, e é uma expressão que não é usada frequentemente, mas que reforça a compreensão de Deus como Pai, e como o elemento de origem de todo o plano de salvação. Então Paulo está mostrando o seguinte: eu estou aqui com a autoridade de Deus, aquele que instituiu toda a salvação, e ele fala, que tipo de Deus é esse? É o Deus que tem a esperança. O texto fala nossa esperança, e aí ele fala também, qual é essa esperança? É Cristo. Centraliza Cristo como objeto e fonte da esperança de todo o povo de Deus. Aí vem uma outra lição, leia comigo, o que diz? Paulo amarra a sua fala naquilo que é o quê? Central. O que diz mais a lição? Perdemos muito tempo com o que é periférico, e não apresentamos o que é supra-importância. Irmãos, as igrejas espalhadas, a igreja de Cristo, neste mundo, quase sempre perde grande parte do seu tempo resolvendo situações tão pequenas, e não tem nada a ver com aquela música popular que você já colocou na sua mente aí, um detalhe tão pequeno de nós dois. Não tem nada a ver com isso. Meu irmão, minha irmã, nós somos um exército que não devemos ferir uns aos outros, não deve ter fogo amigo, que é uma fala militar. Não, nós temos que concentrar a nossa atenção, a nossa energia, a nossa força, a nossa disposição em servir a Deus com muita, muita dedicação. Aí temos a segunda parte do texto, que é o verso 2, diz assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Filho na fé. Então Paulo indica a sua relação profunda com Timóteo. Ele está enfatizando ali uma confiança e uma legitimidade. Mais uma lição para o nosso coração. Qual é a lição? A vida cristã não é o quê? O que diz mais? Onde estão os seus? A quem você tem depositado sua atenção, disposição, recursos, paciência? Alguém investiu na sua vida e você está investindo na vida de quem? Uma pessoa investiu na minha vida, nesse sentido.
logo na primeira caminhada de fé. E na sequência da história da minha vida, algumas pessoas investiram tempo, dedicação, oração. Pastor, vamos ganhar Itabaiana, mas nós não começamos nem por aqueles que são próximos de nós. Paulo investiu em Timóteo. Como eu falei, em outro momento nós vamos falar sobre isso. Mas investiu. Timóteo foi fruto de sua primeira viagem missionária. E agora um jovem pastor, que está à frente da principal igreja daquela época. Você não sabe a proporção daquilo que Deus tem a fazer através da sua vida, por meio de vidas que Ele coloca em suas mãos. Um jovem, uma criança, um adulto, nós não sabemos. Aquela pessoa pode proporcionar algo maravilhoso para o reino de Deus, ou não. Pode ser o filho daquela pessoa, o neto daquela pessoa, ou quem vai ouvir daquela pessoa sobre Cristo. Nós poderíamos citar muitas histórias de pessoas simples que, ao pregar a palavra de Deus, alguém tomou uma decisão, e alguém que tomou a decisão se tornou um fruto maravilhoso para a glória do nome do Senhor. Por exemplo, D.L. Moody ouviu de uma pessoa simples o Evangelho, mas se tornou um grande homem, um pregador, um estudioso da palavra de Deus. Existem pelo menos 3 expressões aqui que Paulo coloca: graça, misericórdia e paz. 3 bênçãos essenciais do ministério pastoral, frequentemente mencionadas nas epístolas de Paulo. Lição para nós, coloca aí por favor, o que diz? Acho que volta um pouquinho. Isto, agora. Então, pode botar. Segunda grande verdade, o legado da fé e o papel das doutrinas cristãs. Diz o verso 3: partindo eu para Macedônia, roguei-lhes que permanecessem em Éfeso para ordenar acerca das pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Aqui Paulo lembra a Timóteo a importância de preservar a pureza da doutrina cristã. Irmãos, nós vivemos no meio de um caos teológico. De um lado tem teologia da libertação, de outro tem o liberalismo, de outro tem tantas coisas que estão um secretismo religioso, uma crendice. Estamos sendo assolados por situações, por percepções teológicas extremamente equivocadas. Nós temos que tomar cuidado com isto. Da onde você está bebendo, da onde você está se alimentando, tem que ser da palavra. A expressão doutrinas falsas que Paulo utiliza aqui vem de um termo grego, que quer dizer literalmente ensinar algo diferente, ou algo estranho, aquilo que não está originalmente no Evangelho. Então, quero trazer para você o seguinte, coloca para a gente aí, segunda lição: o veneno da falsa doutrina é o quê? Mas não deixa de ser veneno. Cuidado com isto, porque a Bíblia diz, e aqui mesmo no texto onde Paulo fala a Timóteo, um pouco mais para frente, na outra carta, ele diz assim: cuidado com as falsas doutrinas, cuidado aí com doutrinas de demônios, coisas que são agradáveis. O que agrada a minha carne, a sua carne, pode ter certeza, não vem do alto. O que agrada o nosso espírito e o Espírito de Deus vem do alto. A doutrina não é negociável. Quando falamos doutrina, nós estamos falando de ensinamentos bíblicos. Não tem como negociar, porque ela é a base sobre a qual a fé e a prática da igreja são edificadas. Nós não negociamos a nossa fé, não negociamos a nossa doutrina. Ensinamento, entenda a doutrina como ensinamento. Não dá para abrir mão.
Vejamos, em que deixem, aí diz o texto, de dar atenção a mitos, aqui a ideia de fábulas, genealogias intermináveis, o texto bíblico diz, que causam controvérsias e que, em vez de promoverem a glória de Deus, não promove a obra de Deus, que é pela fé. Sabe o que os judeus faziam naquela época? Eles ficavam tentando acrescentar as suas lendas dentro do cristianismo, pegavam fábulas rabínicas, vamos misturar tudo isso aí, para tirar a centralidade de Cristo. Irmãos, você fala assim, pastor, mas isso não existe. Existe hoje. É uma rosa que é não sei o que, é um copo que não sei o que mais. Ou estou falando alguma coisa que seja longe da nossa perspectiva aqui? Claro que não. Claro que não. Lição: a mente humana é capaz de criar as maiores atrocidades em nome de Deus. Irmãos, eu já fui num local, fui para pregar, que ao chegar no local tinham 3 tronos, um para um pai, um para o filho e outro para o espírito. Já vi local onde você chegava, parecia um altar menos de igreja, com tudo que você poderia imaginar, fotos, isso, aquilo, tinha comidas, oferendas, praticamente, e tudo sendo feito em nome de Deus. Cuidado com isto, cuidado. O texto diz aqui, genealogia sem fim. Isso indica especulações sobre descendentes judaicos, e aí eles gostavam de olhar as genealogias para bater no peito e dizer, olha só, eu faço parte dessa linhagem. Era um orgulho religioso, e eles entravam em disputas improdutivas. Lembra quando pediram ao Senhor, Senhor, que eu me assente do seu lado direito e outro do seu lado esquerdo? Aquilo ali não era novidade não, eles buscavam aquilo. Coloca para a gente outra lição, por favor. Vamos ler juntos? A pessoa... A ideia é o seguinte: cuidado, para que os seus interesses não sejam mais desta terra do que do céu. É necessário nascer de novo. É necessário ter uma experiência com Cristo, uma mudança. Eu quero terminar dizendo 3 questões aqui ainda do texto, depois uma aplicação. Paulo utiliza a expressão coração puro. Paulo define então o objetivo do ensino correto. É gerar um amor verdadeiro. O que a doutrina correta gera no nosso coração? O que ela produz? Qual é o fruto daquilo que eu ouço, mas sendo aquilo que eu ouço uma doutrina bíblica? Primeiro, um coração puro. O texto diz. Segundo, consciência boa e uma fé sem hipocrisia. É isso que precisamos. Quando eu olho para Cristo e vejo tudo isso, o que Ele me ensina? O que esse texto aponta para Cristo? Cristo sendo o centro da doutrina. O ensino de Paulo gira em torno do Evangelho da glória do Deus bendito. O verso 11 diz isso. Ele é centrado na pessoa de Cristo. E na minha prática, o que isso faz de diferente? Tudo o que você crê, pratica, deve passar por uma pergunta fundamental. Tudo isso. E qual é a pergunta? Isso glorifica a Cristo como Salvador e Senhor? Pergunte. Quando você se deparar com um ensino que você entende um pouco diferente daquilo que a Bíblia apresenta, faça essa pergunta para esse ensino. Se ele passar por esse crivo, ok, é bíblico, mas se não passar, corre disto. Cristo nos chama a ter uma fé sem hipocrisia. O
O que é? Um amor verdadeiro. Por quê? Porque o amor verdadeiro, ele flui de uma fé sincera. Cristo condenou a hipocrisia dos fariseus, como também Paulo estava condenando aquelas fábulas, aquela genealogia, tudo aquilo. Sabe por quê? Para que tenhamos uma integridade de coração. Viva de forma autêntica. Que a fé professada na igreja seja vivida. Sabe aonde? No seu lar, no seu trabalho, na sua faculdade. Tem intimidade, não com Deus somente na igreja, mas em todos os lugares. Eu lembro que eu dava aula no ensino médio, eu fui ajudar um amigo que tinha uma escola no Rio de Janeiro, ele pediu para que eu pudesse dar aula de filosofia nos últimos 2 tempos da sexta-feira. Imagina, que alegria os alunos me receberam. E eu percebi uma coisa para minha tristeza. Tinha um grupo de alunos, quando tinha um intervalo, eu chegava um pouquinho mais cedo, eu tinha um grupo de alunos, e eles ficavam ali conversando e tal. Só que eu não prestava muita atenção, ia para a aula, e aí tinha um grupo que atrapalhava a aula. Mas atrapalhava demais a aula. E num dia daqueles, olhando para aquele grupo, passeando assim no pátio da escola, com violão, me chamou a atenção. Opa, está com violão. O que é isso? E eles começaram a cantar, Deus me ama, e o seu amor. Eu falei, opa, é crente. É da igreja. E eu fiquei de olho. E quando eu entrei para dar aula, dei minha aula normal, no final chamei eles, opa, vocês, os que atrapalhavam mais, os que eram mais insubordinados, indisciplinados. Eu fui muito pedagogo naquele momento. Você é da igreja? Sou. Da onde? Aí falou o nome da igreja. E você? Ah, sou tal. E você? Ah, sou também. E você? Eu também sou tal igreja. Cada um falou a igreja que era, e eu disse, eu conheço o seu pastor, o seu pastor, o seu pastor, o seu pastor, o seu pastor. Não melhora na minha aula não, para tu ver o que acontece. Foi bem... Utilizei da melhor técnica possível. Irmãos, quantas e quantas vezes as pessoas só vivem o evangelho dentro da igreja. Só escutam a doutrina, mas não vivem a doutrina. Lembro bem de um amigo contando uma história, voltada ainda para o ensino. Ele era inspetor de uma escola, e as meninas saíam de casa com a saia aqui, ou seja, uma saia decente, mas numa habilidade do cão, faziam assim com a saia, e a saia, em vez de ser decente, era subente, ela subia. Aí vem aquela estratégia, né? Irmãos, fora toda a brincadeira, isso é muito sério, porque a convocação é que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. E de quê? Da palavra, da doutrina, do ensinamento. Não podemos olhar para o texto e falar, isso não é comigo. Não é comigo, sim. Melhor do que ser conosco, é comigo. O geral, quase sempre, o indivíduo não aparece, mas o chamado do Evangelho é individual. Quando Cristo chamou os seus discípulos, Ele chamou pelo nome, cada um deles. E eu creio que o Senhor te chamou também, para viver numa sã doutrina. Vamos orar? Senhor, graças te damos por sua bondade e sustento. Toma, Deus, esse momento que expressamos em culto, e principalmente, Deus,
quando a tua palavra foi anunciada, que aquilo que foi dito encontre morada em nossos corações. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?